Minha esposa roubou o presente de Natal da nossa filha para dar à sobrinha dela, então o divórcio é meu e o karma. Essa situação envolve Kate de 47 anos, e nossa filha Mindy de 14 anos. Kate e eu fomos casados por 18 anos. Kate ama sua irmã Sandra e sua filha Taya mais do que sua própria família e agora isso está afetando o bem-estar de nossa filha. Sua obsessão por elas é tão frustrante que agora começamos a ressentir dela. No entanto, nem sempre foi assim. Kate e eu nos conhecemos quando ela tinha pouco mais de 20 anos. Ela era centrada e segura com uma força tranquila. Ela não gritava por atenção e ficava firme em segundo plano. Isso me atraiu na época. O fato de ela ser próxima de sua irmã não era um problema. Eu achava doce e compreensível. Elas tiveram uma vida difícil. Perderam a mãe quando eram jovens. O pai delas se casou novamente rapidamente pensando que sua nova esposa cuidaria de suas filhas. Mas isso se tornou mais problema do que solução. Sua madrasta as odiava e tornava a vida delas miserável. Ela tinha filhos de seu primeiro casamento que importunavam essas meninas e seu pai também fazia vista grossa ao sofrimento delas. Essas irmãs cresceram sendo o apoio uma da outra, com Sandra sendo a mais velha recebendo os golpes e protegendo Kate. A irmandade delas fazia sentido. Elas se apoiavam quando ninguém mais o fazia. Nos primeiros anos Kate foi uma parceira sólida. Não éramos românticos ao estilo de filmes, mas tínhamos compreensão e trabalho em equipe. Ela nunca pediu mais do que eu podia dar, especialmente quando eu estava trabalhando arduamente para colocar minha loja de pneus em funcionamento. Eu respeitava isso. Ela fazia suas coisas, passava tempo com Sandra e me dava espaço. Funcionava para nós, mas em algum momento as coisas deixaram de parecer nossas e passaram a ser mais dela e de Sandra com eu a seguindo. O que eu pensava ser uma irmandade saudável foi se tornando um terceiro elemento em nosso casamento. Comecei a perceber que tudo em nossa vida tinha as marcas de Sandra. No início parecia inofensivo. Kate comentava suas atividades diárias com Sandra. Sei que as mulheres fazem isso com suas amigas, irmãs e mães, então não havia problema ali, mas comecei a me sentir incomodado quando Kate contava a Sandra sobre cada decisão que tomávamos sendo grande ou pequena. Eu não me inscrevi em um casamento com uma copiloto que não escolhi. Sandra até oferecia opiniões sobre meu negócio. Kate havia como uma conselheira para criar Mindy. Cada vez que eu expressava minhas preocupações, Kate minimizava dizendo coisas como: ela é tudo que eu tenho. Se minha mãe estivesse aqui também me apoiaria nela. Ela está criando a filha dela também. O que há de errado em pegar alguns conselhos dela? Eu entendia, mas há uma diferença entre pegar conselhos e segui-los cegamente. Não estou dizendo que Sandra seja uma má pessoa. Ela passou pelo inferno. Seu marido era viciado, o que a drenava emocional e financeiramente. É admirável como ela trabalhou duro fazendo malabarismos com 2 empregos, cuidando da casa e criando a filha. Sua filha Taya também assumiu responsabilidades desde cedo. No entanto, estar perto dela significava que sempre tínhamos que pagar a conta em jantares fora, férias ou até eventos escolares. Kate nunca hesitava. E quando eu hesitava ela me olhava como se eu fosse uma pessoa mesquinha. Ela dizia: estamos em uma situação financeira melhor, não é um problema para nós. Taya tem 16 anos e nossa filha Mindy tem 14. Taya é bastante extrovertida, se destaca academicamente nos esportes, e cuida da casa quando Sandra não está. Brilhante, certo? Sim, mas ela nunca perde a oportunidade de esfregar suas conquistas nos outros. Garante que todos ao seu redor reconheçam seus sucessos. Mindy prefere ficar em seu círculo, é boa nos estudos e razoável nos esportes. Eu nunca a comparo com outras crianças, mas Kate sim. Sempre. Mindy e Taya têm uma diferença de idade semelhante à que Sandra e Kate tinham. E Kate esperava que fossem tão próximas quanto ela e Sandra são, mas crianças não são espelhos e você não pode forçar amizades. Mindy não gostava de passar tempo com Taya. Ela não é má, simplesmente tem seus motivos. Sente que Taya a abandona e a obriga a fazer coisas que ela não gosta. Não é difícil aceitar que as crianças têm o direito de escolher seus amigos, mas Kate impõe isso a Mindy e é por isso que minha filha se sente negligenciada e não amada por sua mãe. Kate tem esse costume de chamar Taya de sua filha mais velha. Aos olhos de Kate, Taya é a criança ideal e ela quer que nossa filha se pareça mais com ela. Quando as meninas eram pequenas tudo bem, mas agora Mindy leva isso para o lado pessoal. Recentemente estávamos em um churrasco em família e um dos meus primos brincou dizendo que Taya se parecia com Kate. Kate sorriu orgulhosamente e disse: por que não seria? Ela é minha filha. Vi a mudança no rosto de Mindy, frio como uma pedra. Ela se desculpou, caminhou para casa e não voltou naquela noite. Mais tarde naquela noite Mindy me perguntou: você acha que a mamãe me ama? Eu respondi: obviamente que sim. Isso é sequer uma pergunta. Ela deu de ombros e saiu. Estava magoada. Confrontei Kate mais tarde. Você disse isso como se não fosse nada. Você percebe o quão errado isso é? Ela se defendeu. Oh, pelo amor de Deus, vocês dois são tão sensíveis. Eu não disse dessa forma. Todos sabem que Mindy é minha única filha. Há alguns meses Mindy precisava de ajuda com seu projeto de ciências. Eu estava fora da cidade naquela semana. Ela já havia feito a maior parte sozinha. Só precisava da ajuda de Kate para escrever as legendas sobre as fotos, imprimir e colar no painel de apresentação. Kate ficava adiando. Um dia agitado. Cansada. Hoje à noite faremos, amanhã. No dia anterior ao prazo Mindy ficou acordada a noite toda fazendo seu projeto. Ela enviou uma mensagem para sua mãe perguntando onde ela estava e se poderia ajudá-la. Mas Kate
Kate estava ajudando Taya com seu próprio projeto. Mindy me ligou chorando. Liguei furiosamente para Kate e ela se defendeu dizendo que Taya precisava de ajuda porque era um projeto muito difícil, que ela não conseguiria fazer sozinha. Sandra tinha 2 empregos e Mindy podia cuidar da impressão e da colagem sozinha. Todos esses incidentes aumentaram a tensão entre elas. O ponto de ruptura chegou na semana passada. Era o aniversário de 14 anos de Mindy. Ela queria ir a um parque de diversões com 2 de suas amigas próximas. Ela não queria fazer uma festa só para ela. Eu até tirei o dia de folga para ir com elas. Então Kate teve essa ideia. Vamos combinar com a celebração de Taya. Ela acabou de conseguir uma bolsa integral para a excursão internacional de ciências. Eu disse para ela não fazer isso. Mindy não queria isso. Ela queria o seu próprio dia. Kate prometeu que seria o dia dela, mas que no final anunciariam a conquista de Taya e encerrariam a celebração. Eu ainda me recusei mantendo o plano para o parque de diversões. No entanto, de última hora começou a chover e tivemos que fazer em casa. Pedi a Kate para não convidar Sandra e Taya já que Mindy não se sentia à vontade com elas. Kate respondeu, ela precisa aprender modos sociais. Sandra e Taya trouxeram seus amigos que arruinaram a festa. Logo depois que cortaram o bolo de Mindy, Kate trouxe outro bolo para Taya que era ainda maior e mais caro. Mindy ficou arrasada. E eu também. Não esperávamos que Kate trouxesse o bolo para Taya e anunciasse logo após a celebração de Mindy. Mindy ficou sentada lá passando o resto da noite no celular. Suas amigas também se sentiram desconfortáveis e foram embora cedo. Chamei Kate de lado e a confrontei. Olha o que você fez no aniversário da nossa filha. Ela levantou as mãos para me parar e disse, você e Mindy estão fazendo um drama enorme. Ela não é mais uma criança. Precisa aprender que a vida não gira só em torno dela. Eu respondi, ela tem 14 anos. Isso era para ser sobre ela por um dia. E de novo você centralizou em Taya. Ela respondeu de forma cortante, ela só está de mau humor. Tudo é um problema com ela ultimamente, você sempre toma o lado dela. Eu retruquei, eu tomo o lado dela porque você não toma. Como mãe. Desde então Mindy não fala com a mãe. Mais tarde Kate se desculpou com Mindy, mas foi algo forçado até eu senti isso. Mindy deixou claro que não quer Sandra e Taya em seu aniversário nunca mais. Mais tarde naquele dia Mindy me perguntou, por que você continua com a mamãe só por mim? Isso não te faz infeliz? Eu disse, sua mãe foi uma boa pessoa, me apoiou em todos os aspectos, mas a verdade é que eu fiquei por medo de repetir o que meus pais fizeram. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, prometeram que eu seria a prioridade deles, mas com o tempo eles formaram suas próprias famílias e eu fui indesejado em ambas. Eu não queria que minha filha crescesse dessa forma, mas agora começo a me perguntar se ficar é apenas uma forma diferente de causar dano. Isso não parece mais uma família. É Kate e Sandra no mundo delas, com Mindy eu orbitando do lado de fora. Eu não odeio Kate, mas não sei como amá-la dessa forma. Nem sequer tenho certeza se ela vê o dano que está causando. E talvez isso seja o pior. Ela acredita que está sendo nobre ao elevar Sandra e Taya e pensa que está fazendo certo. Em algum ponto ela se esqueceu das pessoas mais próximas a ela. Se esqueceu de nós. Então aqui estou, me perguntando se isso é apenas uma fase pela qual tenho que passar ou um sinal de que este casamento chegou ao fim. É tarde demais para redesenhar as linhas do que deveria ser uma família? Não sei, mas estou cansado de ser a terceira roda no meu próprio casamento e acho que minha filha merece algo melhor do que isso. Eu também postei tudo isso anonimamente em um grupo online, apenas buscando uma visão externa. É difícil tomar decisões quando você está no meio do furacão. Algumas pessoas entenderam, mas muitas outras disseram que eu provavelmente estava passando por uma crise de meia-idade, que eu estava exagerando, que ninguém se divorcia por proximidade entre irmãs ou por dramas de adolescentes. Doeu porque isso não é um drama, é ver minha filha encolher sob o peso de ser a segunda opção na própria casa, é saber que se os papéis fossem invertidos, se eu priorizasse meu irmão e a filha dele acima de Kate e Mindy, imediatamente me pintariam como vilão. Não é uma crise de meia-idade, é uma lenta e dolorosa constatação de que esta não é a vida que eu queria. Atualização. Vou me divorciar. Sim, o ponto de ruptura chegou neste Natal. Mindy estava muito animada com uma câmera. Ela estava economizando para essa câmera SLR de nível médio há alguns anos. Cortou gastos, guardou sua mesada e até economizou algum dinheiro de babá. Ela estava empolgada e falava sobre isso há meses. Prometi igualar o que ela economizasse para o Natal. Comprei e embrulhei esperando a manhã de Natal. Na manhã de Natal, Mindy rasgou o papel do presente e dentro havia um suéter e um livro. Enquanto isso Taya postou uma história mostrando o seu presente de Natal. E adivinhe? Uma câmera. Ela marcou Kate agradecendo pelo presente generoso. Chamei Kate de lado furioso. Que diabos foi aquilo? Ela nem parecia preocupada com isso. Taya realmente precisava para a escola. Ela tem uma aula de audiovisual no próximo semestre. Fiquei furioso. Precisava é? E nossa filha? Você percebe que ela economizou cada centavo para essa câmera? Fez tantos sacrifícios? Ela deu um suspiro. Por favor, não leve tudo tão a sério. Mindy está sendo dramática ultimamente. Ela está tão reativa. São os típicos hormônios adolescentes. Eu disse a verdade. Ela não está exagerando. Ela acabou de ver a mãe dar algo que ela estava economizando há meses. Você roubou o presente dela para dar a Taya. Isso é patético. Ela respondeu. Comprei este suéter e aquele livro para compensar o dinheiro dela. Fiquei em choque. Eu disse, chegamos a esse ponto em que estamos dando algo para nossa filha com o próprio dinheiro dela. Ela disse, relaxa,
Compraremos algo para ela na próxima vez. Eu estava tão bravo. Quer dizer, ela está cobrindo de amor a sobrinha e não tem nem um pingo de compaixão pela própria filha. E ainda me repreendeu. Deus, de novo você está tomando o lado dela. Taya precisava mais. Ela é focada, responsável. E honestamente, Mindy poderia aprender uma ou duas coisas com ela. Essa foi a primeira vez que ouvi ela dizer isso. E desde então não houve volta. Taya foi eleita presidente de sua turma. E Kate tem se gabado disso dando lições a Mindy sobre como ela deveria seguir os conselhos de comunicação e desenvolvimento de personalidade de Taya. Eu sempre resisti a isso. Eu disse, todos são diferentes. Se você está tão orgulhosa dela, talvez devesse adotá-la e nos deixar em paz. Kate ficou na defensiva. Você acha que eu não amo minha filha? É isso que você está dizendo? Taya só me aprecia. Ela ouve ao contrário de Mindy que bate as portas e age como se eu fosse a vilã. Saí furioso dizendo. Ela age assim porque você continua mostrando que ela não é a prioridade. O Natal foi arruinado para Mindy. Não importa o quanto eu tentei remediar, ela se recusou a sair do quarto. Ficou lá encolhida com o celular fingindo estar bem toda vez que eu espreitava. Mas ela não estava bem. Eu sabia. Aquela faísca que ela costumava ter nas festas não existia mais. Eu não conseguia vê-la ali sentada daquele jeito. Então dirigi até a cidade vizinha e comprei a câmera que ela queria. Eu sabia que não ia desfazer o que tinha acontecido, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Bati na porta dela. Deixei o pacote embrulhado do lado de fora e mandei uma mensagem. Abre a porta, filha. Fiquei olhando para a porta. Não queria que Kate roubasse outro presente. Ela abriu um pouco. Viu a caixa e seu rosto mudou. Não houve um grande sorriso nem pulos de felicidade, apenas uma espécie de felicidade tranquila. Ela me abraçou forte com lágrimas nos olhos e sussurrou, obrigada, pai. Mas não era a felicidade que ela teria tido se tivesse recebido de manhã. Aquela magia natalina já estava danificada. Mesmo assim, abracei ela mais forte desejando poder consertar tudo. Kate viu aquilo e franziu a testa. Ela me confrontou quando Mindy não estava perto. Você está mimando ela, deixando fraca. Ela precisa aprender a lidar com a decepção. Eu disse. Vamos conversar sobre isso depois das férias. Não vou arruinar o resto do Natal por causa da Mindy. Kate disse. Tudo bem, prepare-se. Temos que ir para a casa da Sandra jantar. Eu me recusei. Mindy e eu ficamos em casa. Kate protestou. Temos um convite. Eu respondi. Eu não quero ir. E minha filha também não. Ela sussurrou. Eu sei que ela não quer ir e você está cobertando. Você está mimando ela. Olhei fixamente para ela e me virei. Ela foi sem nós. Cozinhei para minha filha e tivemos uma noite tranquila conversando sobre a escola e a vida dela. Kate estava tão ocupada aproveitando as férias com eles que mal notou as rachaduras na família. Na véspera de Ano Novo, Kate exigiu que todos saíssemos com Sandra e Taya. Eu disse não. Mindy não gosta de passar tempo com elas e não vamos arruinar a véspera de Ano Novo para ela. Ela perdeu o controle. Me acusou de me juntar a Mindy para virar nossa filha contra ela. Eu respondi. É minha responsabilidade fazer com que nossa filha se sinta protegida e a sua também. Então você tem que tomar uma decisão. Ou você fica conosco ou vai sozinha. E eu te aviso. Se você escolher ficar com elas hoje, nós vamos nos separar. Ela revirou os olhos como se eu estivesse exagerando. Como se fosse uma mentira. Ela saiu de casa para celebrar o Ano Novo com Sandra e Taya de qualquer maneira. Depois que ela saiu, Mindy me agradeceu por salvá-la. Sentei e disse que estava pensando em separação. Ela olhou para mim e começou a chorar. Perguntou se era por causa dela e prometeu ser uma filha melhor. Meu coração se partiu. Eu a abracei e disse. Não, querida, não é por sua causa. Nada disso é sua culpa. Você tem sido mais paciente e mais forte do que qualquer criança deveria ser. Expliquei o melhor que pude sem falar mal de Kate, como às vezes ficar juntos pode causar mais dano do que ir embora. Mindy disse que entendia. Saímos só nós dois. Rimos. Comemos besteiras. Vimos os fogos de artifício da traseira da minha caminhonete e ela usou sua nova câmera. Foi a coisa mais feliz que havia em meses. Kate não voltou no dia 1º de janeiro. Mandou uma mensagem dizendo que estava com a pior ressaca. Ela voltou no dia 2 agindo como se nada tivesse acontecido. Mostrei a ela os papéis do divórcio preenchidos. Ela ficou atônita e gritou. Que diabos? Por que você está fazendo isso? Eu disse, eu deveria ter feito isso antes. Nunca defendi meus próprios direitos. Talvez eu não precisasse, mas agora eu tenho que tomar uma posição pela minha filha. Ela revirou tudo e me acusou de ter um caso. Eu respondi, você sabe muito bem o motivo. Você sempre escolhe sua irmã e a família dela acima de mim. Então por que eu deveria ficar com você? Ela minimizou dizendo que eu estava me divorciando por causa do incidente da véspera de Ano Novo. Eu disse, o ponto de ruptura foi o Natal. O Ano Novo foi apenas mais uma amostra, mas o verdadeiro motivo vem se acumulando há anos. Orgulhosamente ela disse, tudo bem, se você não me quer eu não vou te impedir. Eu respondi, muito bem, então é melhor você ir porque é desconfortável ter você por perto. Ela me disse, por que eu deveria ir? Eu fico aqui com a minha filha. Você que vá, essa é a sua decisão. Eu ri na cara dela. Sério? Você acha que sua filha quer ficar com você? Ela tacou. Claro que ela vai ficar comigo. É o que acontece depois de um divórcio. As crianças vivem com a mãe. Eu respondi, sim, as crianças geralmente escolhem as mães, mas neste caso, ela vai me escolher, o pai dela, porque a mãe dela tem outras prioridades.
Ela retrucou. Vamos ver quem ela escolhe. Você precisa encontrar uma desculpa sólida para falar com ela sobre o divórcio. Eu respondi. Ela já sabe de tudo e apoia minha decisão. Ela reagiu como se eu a tivesse traído. Ligou para Mindy e verificou se ela sabia a verdade. Mindy assentiu e disse. Sim, mãe. Talvez seja melhor ficarmos com as pessoas que amamos. Eu com o papai e você com eles. Kate saiu de casa furiosa de raiva. No dia seguinte pedi que ela verificasse os bens que íamos dividir para começar o processo. Ela agiu como se fosse uma surpresa e me disse. Por que você continua com isso? O que eu fiz de errado? Eu só fui gentil com minha irmã. Estou pagando o preço por ser boa. Eu respondi. Você não está enfrentando as consequências de ser negligente com sua própria família. Ela não tocou nos papéis e começou a chorar. Implorou que eu fosse gentil com ela e que visse as coisas da perspectiva dela. Eu disse, eu tenho feito isso por muito tempo. Não mais. Você também deveria pensar em nós. Então ela foi para o quarto de Mindy e desabou em lágrimas pedindo desculpas e prometendo que seria uma mãe melhor se ela lhe desse uma chance. Eu disse, você sempre será a mãe dela apesar do divórcio. Ninguém pode tirar isso de você. Mindy permaneceu indiferente às emoções da mãe. Isso é o incrível dessa geração. Eles são tão decididos. Ela disse que não consegue esquecer como foi maltratada pela própria mãe e isso destruiu sua confiança novamente. Kate perguntou se havia algo que ela pudesse fazer para consertar. Mindy respondeu, tudo vai se consertar quando você cortar Sandra e Taya para sempre das nossas vidas. Kate olhou para mim surpresa. Eu não disse nada. Ela perguntou a Mindy se era isso que ela realmente queria. Mindy disse, sim, corte elas e seja uma mãe para mim pela primeira vez na vida. Foque em nós. Papai talvez mude de ideia também. Isso me pegou de surpresa porque eu não estava com ânimo para dar outra chance a esse casamento. Mas antes que eu pudesse reagir, Kate disse, vocês dois são ridículos. Estão agindo de forma cruel. Esse não é o tipo de valores que eu aprecio que minha filha tenha. Então ela saiu furiosa. Mais tarde pedi a Kate que fosse embora porque isso estava ficando feio. E eu precisávamos de um respiro dos colapsos emocionais diários. Ela não estava pronta para aceitar a realidade, nem o divórcio, nem que estava nos causando dor. Eu disse que o divórcio era iminente. Quanto antes ela aceitasse, melhor seria para ela. Ela balbuciou. Para onde eu deveria ir? Dei de ombros. Talvez com sua filha mais velha e sua irmã. Parece que é onde você sempre quis estar. Ela ficou amarga e disse, se você quer que eu me afaste delas, isso não vai acontecer, elas são família. Eu respondi, por isso, vá morar com elas. Ela disse, uma vez que eu for embora, você vai se arrepender, vocês dois vão se arrepender. Ela começou a empacotar, eu ri e fechei a porta atrás dela enquanto ela saía. Ela bateu na porta de Mindy e disse, você está sendo tão manipulada, logo você vai perceber. Ela se virou para mim e disse, você não vai me impedir hoje, não me ligue nem mande mensagens, eu nunca vou voltar. Olhei para o outro lado. Depois que ela saiu, Mindy saiu do quarto e sentou-se ao meu lado em silêncio. Não dissemos muito, ela apenas me abraçou e pediu que eu a levasse ao McDonald's. Fomos e comemos em silêncio. Tem sido pacífico desde então. Atualizaremos em breve sobre o divórcio. Atualização 2. Depois de se mudar, Kate obviamente foi morar com Sandra. Ela não contou toda a verdade, apenas que tivemos uma briga, minimizando tudo como uma discussão conjugal típica. Ela não mencionou o divórcio. Talvez pensasse que eu me acalmaria ou que sentiria falta dela e acabaria voltando pedindo desculpas. Suponho que ela se esqueceu que já tinha feito isso durante anos. Um mês depois, meu advogado entregou a ela os papéis oficiais do divórcio já bem redigidos com a divisão de bens bem estabelecida. Foi então que o pânico começou. Kate me ligou furiosa. Então isso está acontecendo? Eu respondi, sim, por favor não comece de novo. Não quero discutir tudo isso outra vez. Ela começou a chorar e desligou. No dia seguinte, Sandra me ligou. Deixei a ligação ir para a caixa postal na primeira vez. Ela ligou repetidamente. Na quarta ligação atendi. Ela começou de forma inocente. Kate tem estado deprimida há um tempo. Está tudo bem? Sem rodeios respondi. Sim, estamos nos divorciando. Ela perguntou o porquê. Eu disse, por causa de você. Houve um silêncio desconfortável. Então ela começou. Olha, eu sei que as coisas ficaram difíceis entre vocês dois. Mas divórcio? Sério? O que aconteceu de repente? Suspirei. Você está no meio do nosso casamento há anos. Isso não deveria ser uma surpresa para você. Ela voltou a agir como se não soubesse o que estava acontecendo. O que realmente está acontecendo? Crise de meia-idade? Entediado. Respondi. Comecei a ver a verdade do meu casamento. Como ele foi cogovernado por você. Ela respondeu, por favor, não me use como desculpa. Não fui eu quem fez vocês brigarem. Eu disse que não era da conta dela. Então por que ela estava me ligando? Ela respirou fundo e disse, a única coisa que estou dizendo é que Mindy é uma menina pequena. Uma adolescente com hormônios descontrolados. Você não deveria levá-la tão a sério. Você não pode deixar que ela tome as decisões. Não era só minha filha, era nosso casamento em geral. Percebi que provavelmente estava manipulando Kate de maneira semelhante. Ela continuou. Você não viu como ela cria Taya? Ela se destaca em tudo. Honestamente, Mindy sempre foi um pouco frágil.
fácil, não foi? Você não poderia deixá-la aqui uma semana e ela pode aprender umas coisas com Taya? Você verá como todos os seus problemas desaparecem. Reagi com fúria. É assim que você tem virado Kate contra a própria família dela. Ela não leva a filha a sério. Não leva o marido a sério. Minha filha não é dramática. Ela viu a própria mãe dar o título de filha a outra pessoa. As três têm sido idiotas com ela. Eu não posso deixar minha filha sofrer mais assim, então fiquem longe de nós. Ela disse. Você mudou. Você não é assim. Ou talvez você não esteja de bom humor hoje. Eu te ligo mais tarde. Eu respondi. Não se preocupe porque é isso que você vai ter daqui para frente. Fique fora da minha vida e fique longe da minha filha. Ela desligou, mas me mandou uma mensagem dizendo para eu reconsiderar minha decisão, que eu estava exagerando e que esse era um erro que eu lamentaria. Alguns dias depois Kate apareceu em casa. Ela me perguntou se podíamos conversar. Eu a deixei entrar. Ela começou com o mesmo discurso de sempre. Cometi alguns erros, mas o divórcio era desnecessário. Talvez eu não tenha percebido que minha bondade me custaria e essas coisas. Ela disse, por favor, me dê uma chance de ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, o de sempre. Perguntei se havia mais alguma coisa que ela queria falar porque eu já estava cansado dessas conversas. Ela pediu que eu colocasse o processo legal em espera e deixasse que ela resolvesse primeiro o assunto com Mindy. Respondi que o divórcio e o relacionamento dela com Mindy eram duas coisas separadas. Ela tentou argumentar que eu estava me divorciando por causa de Mindy. Desisti de tentar raciocinar com ela e pedi que ela terminasse o assunto para o qual tinha vindo e que da próxima vez avisasse antes de aparecer. Ela também tentou falar com Mindy. Bateu na porta dela. Mindy não respondeu. Depois de várias batidas ela abriu a porta só pela metade. Kate implorou por um minuto. Disse que sentia falta dela e que queria consertar as coisas. Mindy ficou ali com uma expressão de pedra e então disse, só falarei com você se você parar de chamar Taya de sua filha. Só se você me escolher, e só a mim. Kate ficou em silêncio. Parecia desconfortável e rapidamente mudou de assunto para, por favor, não deixe que sua raiva destrua nosso casamento. Eu te amo. Eu te pari, eu te criei, fiz tantos sacrifícios por você. Mindy ouviu o desabafo sem interesse e então soltou a bomba. Você sabe que sua suposta filha espalhou o boato no clube de basquete de que eu estava forçando o papai a se divorciar de você. Eu também fiquei chocado com essa revelação. Mindy e Taya realmente frequentam a mesma aula de basquete, mas em grupos diferentes. Depois que Kate recebeu os papéis, Taya espalhou o boato de que Mindy era o motivo do nosso divórcio. Mindy se tornou o assunto da fofoca. Foi então que percebi por que Mindy estava evitando a aula nas últimas 2 semanas. Perguntei por que ela não tinha me contado isso antes. Ela desabou e disse que não queria adicionar mais estresse e guardou para si mesma. Olhei amargamente para Kate. Você sabe o que sua filha perfeita fez. Agora nos deixe em paz. Ela ficou em silêncio por um momento e então gaguejou. Eu vou falar com ela. Nesse mesmo instante Mindy bateu a porta na cara da mãe. Kate ficou ali por alguns minutos. Depois, sem dizer uma palavra, empacotou o resto de suas coisas, uma bolsa de cada vez e foi embora. Mais tarde me sentei com Mindy. Conversamos sobre tudo o que ela estava carregando, o que eu estava carregando, como nada disso estava certo. Dei a ela esperança de que as coisas melhorariam daqui para frente, que ela deveria se abrir sobre seus sentimentos durante a terapia. Inscreve nós dois separadamente, além de algumas sessões juntos. Sei que não será uma solução rápida. Você não pode desfazer o que já foi quebrado, mas talvez você possa aprender a viver com isso, curar ao redor. Perguntei se ela queria se inscrever em outra aula de basquete. Ela respondeu, não, essa é a melhor, eu deveria aprender a lidar com isso. Ela tem estado mais quieta do que o normal, mas está calma e parece em paz, como se soubesse que está segura novamente. Isso é tudo que eu sempre quis para ela, paz e felicidade. Quanto a Kate, ela assinou os papéis ontem. Não sei como ela está, não perguntei, não vou perguntar, ela fez suas escolhas e agora eu estou fazendo as minhas. Atualização 3. O divórcio é final. Dividimos os bens de forma limpa. Eu fiquei com a casa, não por mesquinhez, mas porque é onde Mindy se sente mais em casa. Paguei a Kate a parte dela da casa em dinheiro. Dividimos nossas economias, o fundo de pensão e tudo mais que legalmente precisava ser organizado. Não houve drama nessa parte, apenas matemática fria, mas ela tinha uma surpresa para mim. Exigiu pensão alimentícia no último momento, uma quantia enorme. Honestamente, não vi isso chegando. Perguntei se ela estava falando sério. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse, você tomou a decisão. Você terminou o casamento. Eu sacrifiquei minha vida por essa família. Você me deve uma compensação. Me recusei a pagar isso e disse ao meu advogado para lutar com unhas e dentes. Mas não terminou aí. Ela entrou com um pedido de guarda compartilhada. Fiquei furioso, mas fiquei calado e deixei o tribunal cuidar disso. Contei a Mindy o que estava acontecendo e perguntei se ela queria dizer alguma coisa, e ela não hesitou. Naquele tribunal minha filha sentou-se diante de sua mãe e a destruiu calmamente. Falou como alguém muito mais velho que sua idade. Deixou claro que não queria que ela tivesse a guarda. Não queria que Kate decidisse nada por ela. Não queria que Kate a ligasse, mandasse mensagens ou aparecesse. Deixou muito claro que não queria ter nada a ver com ela. O juiz pediu que ela desenvolvesse, e ela fez dizendo, ela tem chamado minha prima de filha bem na minha frente, me compara a ela, deu a ela a câmera pela qual eu estava economizando, se apropriou do meu aniversário, me fez sentir invisível e inútil na minha própria casa. E quando finalmente disse algo ela me chamou de dramática e hormonal. E a sobrinha dela disse a todos no meu clube de basquete que eu arruinei o casamento delas. Ela olhou para Kate e disse,
Você nunca me escolheu mãe, então agora eu escolho o papai. Kate desabou implorando ao tribunal dizendo: ela é só uma criança, está confusa e chateada. Por favor, não deixem que ela decida isso. Ela não pode ficar com o pai. Não fará bem a ela. Ela não tem idade suficiente para entender as consequências. Não é adulto o suficiente para decidir por si mesma. O tribunal não viu dessa forma, de talvez não fosse legalmente adulta, mas era adulta por direito próprio e estava clara e controlada com seus pensamentos. O pedido de Kate foi negado e a guarda compartilhada foi indeferida a menos que Mindy quisesse. Continuo com a guarda integral. O caso finalmente foi encerrado e ambos estamos mais felizes do que nunca. E passou o verão com meus pais na fazenda deles com cavalos, cabras e galinhas. Ela limpava os estábulos, alimentava as galinhas e colhia tomates da horta. Meu pai diz que ela tem a calma da avó e a teimosia minha. Ela voltou radiante, cheia de sardas, bronzeada e cheia de histórias. Disse que teve o melhor verão da vida dela. Kate nunca provou que ela passasse tempo na casa dos meus pais, dizendo que não era seguro para ela ficar com os animais. Há alguns dias ela invadiu meu quarto e do jeito adolescente dela anunciou: eu te fiz um perfil de namoro. Eu disse: você fez o quê? Ela sorriu e disse: o quê? Você tem que dar uma chance ao amor, pai. Você não é tão velho. Ela estava me pedindo para começar a namorar depois que a mãe dela se mudou. Eu estava adiando porque era cedo demais. Eu não estava pronto e definitivamente não me sentia jovem o suficiente para ter energia para namorar. Foi a risada mais alta que tive em meses. Mas ela não estava brincando. Ela me mostrou o perfil. Admito que escolheu algumas fotos lisonjeiras e me fez parecer menos rabugento do que sou. O que ela escreveu sobre mim no meu perfil me fez corar muito. Admito que agora começo a me sentir jovem. Entrei na academia por insistência dela. Saí com algumas mulheres para tomar café. Mas é só isso. Estou levando com calma. Não procuro nada agora. Por enquanto estou apenas aprendendo a ser uma pessoa completa novamente. Mindy está bem na terapia e eu também. Não nos curamos completamente, mas estamos nos curando dia após dia. Estou tão orgulhoso de como ela lidou com a situação na aula de basquete. Ela não desistiu. Colocou Taya no lugar dela sem ser cruel. Essa é a atualização por enquanto. Atualização 4. A coisa ficou interessante, aguentem aí. Então, há alguns dias Mindy chegou para mim e soltou algo tão casualmente. No clube de basquete dela, alguém do círculo de Taya informou que Sandra e Taya praticamente descartaram Kate brutalmente. Aparentemente, desde o divórcio elas a têm chamado de grudenta e carente. Taya em particular disse que não queria ficar perto de um divórcio choroso porque isso estraga a vibe. Muito elegante, não é? Kate sacrificou tudo por ela só para ser ignorada por elas. No início eu ri e descartei como fofoca adolescente ou boato exagerado, mas então Mindy, sendo adolescente curiosa que stalkeou o perfil de Taya. E sim, ela estava certa. Foto após foto das férias delas, jantares, passeios, saídas de fim de semana, encontros em cafeterias, tudo nas histórias delas. Legendas como nós duas, dupla perfeita, família, mamãe e eu. Kate não estava em nenhuma delas, nenhuma sequer. Elas estão vivendo suas vidas como se Kate nunca tivesse existido. Taya começou a trabalhar meio período em uma cafeteria local no centro. Sandra tem se gabado da ética de trabalho da filha. Stories nas redes sociais de Taya com avental, limpando mesas, servindo cafés com um sorriso falso e legendas cuidadosas como criando uma rainha independente. E quem está atrás da câmera sorrindo como uma mãe orgulhosa? Sandra e não Kate. Com o primeiro salário elas foram passar férias em uma cidade litorânea a algumas horas de distância, postando por toda parte nas redes sociais delas. Não havia nenhum indício de Kate. Lembro que mal havia férias em que ela conseguia tirar Sandra do plano. Caso contrário, Kate não iria sem elas. Kate fez aniversário no mês passado, mas não houve uma postagem sobre ela, nem mesmo uma menção por cortesia. Antes Taya costumava escrever postagens cheias de carinho e gratidão por Kate, expressando quão grata era por tudo que Kate fez por ela. Taya costumava adorar Kate, mas agora a despreza. Como adulto, você vê as coisas, talvez sorria, mas rapidamente segue em frente. Adolescentes não processam a dor dessa forma, eles a sentem profunda e crua, e às vezes não filtram suas reações. Mindy me mostrou essas fotos e disse: ela os escolheu e realmente pensou que eles a escolheriam, mas o karma voltou com um revirar de olhos. Eu não disse muito. O que havia para dizer? Ela estava certa. A próxima coisa que soube, Mindy me disse que Kate apareceu na escola dela quando ela estava saindo. Kate estava esperando por ela do lado de fora. Mindy a viu e a ignorou. Kate correu atrás dela e pediu um minuto. Estava desesperada. Eu esperava que Mindy a rejeitasse ou a ignorasse, mas não. Ela disse que aceitou conversar com ela. Ela se sentou com ela no parque próximo e a ouviu. Mindy disse que Kate parecia diferente. Kate contou como se arrependia de ter arruinado nosso casamento por causa de Sandra e Taya, e de tê-las deixado se intrometer em nossas vidas. Como pensou que elas seriam seu sistema de apoio após a separação. Como nunca imaginou que as pessoas que ela defendeu, protegeu e priorizou a descartariam dessa maneira. Ela admitiu que não podia desfazer o passado, mas tinha esperança de que talvez pudesse tentar obter uma segunda chance como mãe. A resposta de Mindy foi rápida. Isso não vai acontecer. Estou feliz com o papai.
E por que você está me contando tudo isso? Qual é o ponto? O que aconteceu com sua filha mais velha e sua irmã? Como mãe, Kate desabou e começou a soltar tudo esperando obter pontos de simpatia de Mindy. Acontece que uma vez iniciado o processo de divórcio, Sandra sentou-se com Kate e disse que ela precisava encontrar seu próprio lugar porque elas não estavam preparadas para hospedá-la permanentemente. Kate foi pega de surpresa. Quando o casamento de Sandra terminou, Kate ajudou, pagou o aluguel dela, cobriu as contas, cuidou de Taya quando Sandra tinha que trabalhar em turnos duplos. Praticamente era uma segunda mãe para Taya, buscava ela na escola, cobria suas lacunas de mensalidade, a levava ao médico quando Sandra não podia sair do trabalho, cozinhava as refeições, tudo isso, enquanto negligenciava suas responsabilidades como mãe e esposa. Ela esperava o mesmo em troca, o mínimo, um lugar para ficar, algum apoio e consolo. Em vez disso, Sandra e Taya a descartaram sem remorso. Kate disse que se mudou silenciosamente e deu espaço a elas esperando que percebessem que lhe deviam alguma gentileza e lealdade. Ela não as mandou mensagens por uma semana pensando que isso as faria sentir sua falta, mas não fez. Ela viu a postagem de Sandra sobre o trabalho de Taya e isso a machucou profundamente. Kate foi quem recomendou Taya para aquele emprego e quando ela conseguiu nem sequer informaram Kate. Ela ficou arrasada e guardou para si esperando que a situação mudasse eventualmente. No entanto, sua solidão quebrou sua resistência e ela ligou para elas fingindo fazer uma ligação de cortesia para ver se tinham tempo para se encontrar. Foi aí que ela soube das férias. Nem sequer disseram que iam viajar. Esqueça o convite. Mesmo depois de voltarem, permaneceram distantes, ignoraram suas mensagens e ligações. Taya rejeitava diretamente suas ligações e mandava mensagens dizendo que estava ocupada no trabalho. O mesmo com Sandra. Às vezes atendia a ligação desinteressada e irritada, ignorando as conversas sobre encontros, adiando ou dando desculpas para a próxima semana que nunca chegava. Depois que Kate desabafou, Mindy olhou para ela e disse: "Sim, eu ouvi. Taya diz que não quer ficar perto de uma divorciada chorona e que você é uma estraga-prazeres total." Kate caiu em lágrimas. Não as manipulativas, mas as verdadeiras de arrependimento. Talvez a primeira vez que ela realmente se sentiu sozinha. A primeira vez que entendeu o que é estar do lado de fora olhando para dentro. Ela segurou as mãos de Mindy, chorou e disse que sentia muito. Disse que não tinha mais ninguém na vida, estava sozinha e sentia falta de Mindy, que só queria uma coisa na vida, que se sentisse bem pelo menos uma vez. Mindy respondeu calmamente: "Não guardamos rancor. Você não precisa do nosso perdão, não estamos bravos, simplesmente não nos importamos mais, você não existe mais em nossas vidas." Ela disse a Kate: "Papai e eu estamos completos agora, nós rimos, conversamos, estamos completos e eu cresci, não preciso mais de uma mãe. Talvez o papai encontre uma esposa em breve. Ele está arrasando no jogo dos encontros. Estou animada para conhecer a namorada dele. Não precisamos mais de você." Então, olhando nos olhos dela, perguntou: "E você, encontrou alguém melhor que o papai?" Depois de ouvir o desabafo dela, eu disse a Mindy que ela não deveria guardar rancor, que Kate não a queria. Tudo bem, mas ela não deveria se incomodar com isso, nem mesmo subconscientemente, e se possível deveria tentar perdoar a mãe e seguir em frente. Foi difícil fazê-la entender que ainda é possível perdoar e seguir sem contato. Perdoamos os outros pela nossa própria paz, não por eles. Quero garantir que o trauma infantil dela não a assombre na vida adulta. Ela sentiu como se entendesse. Sei que foi algo muito maduro para uma menina de 15 anos na época, mas ainda assim, como pai, meu trabalho é apagar toda a amargura do coração dela. Sorri e disse que essa história de namorada não era necessária. Lembrei a ela que eu não estava saindo com ninguém sério. Ela deu de ombros. Sim, mas eu acertou na mosca. Ela tem razão. Kate precisava ouvir que eu tinha seguido em frente, e a verdade é que estou vendo alguém que conheci recentemente, embora ainda não seja nada sério. Ela é gentil e boa ouvinte, também é divorciada e está se curando. Tivemos alguns jantares, um filme e longas caminhadas. Está tudo bem, mas namorada ainda não. Mindy sabe disso. Ela só queria dar um golpe onde mais doesse. Então é assim que estamos. Mindy tem se saído muito bem na terapia, está arrasando na escola, continua sendo a pessoa mais forte e lúcida que conheço. E Kate, não sei, não ouvi nada dela desde então e nem quero saber, ela teve o que merecia. Atualização 5.
Como Mindy se mudou para a faculdade, ela me lembrou dessas postagens. O tempo passa mais rápido do que se pode imaginar, então senti um pouco de nostalgia e quis escrever algo para contar como tem sido nossas vidas. Como vocês já sabem, Mindy foi para a faculdade e nesse processo tem crescido, melhorado e vivido uma vida plena. Ela provou que não precisava de uma mãe, certamente porque há muito tempo vinha praticando não ter uma. Finalmente oficializamos as coisas com a pessoa que conhecia e a apresentei a Mindy. O relacionamento tem sido bom desde o começo entre elas, embora Mindy não procure uma nova mãe e minha namorada também não queira ser isso para ela, não é necessário. E já que mencionei a palavra mãe, se vocês se perguntam o que aconteceu com a mãe biológica, não sei, é como se a terra a tivesse engolido. Sei que ela está viva porque às vezes recebo algum comentário, mas não sei muito sobre ela, não sei onde mora, do que trabalha ou qual a relação dela com a irmã e a sobrinha, delas também não sei nada, e que bom que é assim. A toxicidade dessa família é melhor mantê-la afastada, esta é uma prova muito forte de que as coisas melhoram quando você as afasta.